Olá a todos, bem-vindos! Mais uma semana do nosso projeto de trazer para a nossa vida a Parashá da nossa semana, a Parashá para a nossa casa, a Parashá para a nossa mesa de Shabbat e sem dúvida nenhuma para o nosso dia a dia, um aprendizado incrível que nós vamos ter, Bezrat Hashem, nesse momento com muita ajuda de Hashem. As palavras ditas aqui serão Lerefuah Shlema, para a cura completa de Italea Bat Feigehinde, que Bezrat Hashem tenha uma refuah shlema, tenha uma cura completa, betor she'ar cholei Israel, dentre todos os enfermos do povo de Israel. Então, Parashat Ki Tisa, pessoal. Parashat Ki Tisa, podemos dizer, infelizmente, também chamada da Parashat do Retaegel, da Parashat do pecado do bezerro de ouro, pecado tão famoso. E nós vamos falar sobre o pecado do bezerro de ouro, sem dúvida nenhuma. Só que muitas vezes nós passamos desapercebidos pelo início da nossa Parashá, que traz uma mitzvah muito famosa, chamada mitzvah de Machatzit HaShekel, a mitzvah de meio shekel. Ou seja, que cada pessoa, para que ela fosse contada, ela deveria dar meio shekel, e com isso se saberia quantas pessoas existem. E além disso, pessoal, é muito interessante porque quando o Shem ele pede para que nós possamos dar algo, ele pede para que nós demos sempre meio. Por que meio? Para mostrar que a gente nunca está completo. A gente nunca está 100%. Sempre tem algo a completar. Sempre tem alguém que possa também continuar. Ou seja, você dá meio para alguém também poder dar meio. Esse é mais um aprendizado também muito interessante na nossa vida. Depois também fala um pouco sobre o Kior, né, que que lavava os pés e as mãos dos Koanim, dos sacerdotes, quando eles iam trabalhar no Mishkan e depois, obviamente, no Beit HaMikdash, no templo sagrado. E de repente, depois, no mesmo lugar, ou seja, no Har Sinai, Behar Chorev, que Moshe Rabbeinu dá para Am Israel a Torá, Moshe Rabbeinu volta para o Har Sinai para ficar lá mais 40 dias e mais 40 noites. E vem a famosa história, triste, mas a gente tem muita coisa para aprender interessante aqui, que fala o seguinte, em Shemot 32, primeiro versículo, Pasuk 1, fala, Vayar Ha'am, e o povo viu, que Boshesh Moshe Laredet Minahar, que Moshe está demorando para descer do Har. O Rashi já aqui comenta que Moshe Rabbeinu fala para Israel, no final de 40 dias eu vou descer do Har Sinai. A grande pergunta, se o primeiro dia ele é contado, ele não é contado, a gente não vai entrar aqui agora nisso, mas o povo fez uma contagem errada e achou que tivesse passado os 40 dias. E a gente sabe que no final não passou. Depois, quando os 40 dias estivessem completos, Moshe voltaria. Só que o povo viu que Moshe Laredet Minahar, que ele estava demorando. E o que eles fizeram? Vaikael Amel al Aharon, eles se reuniram diante de Aharon, Vayomru Elav, e falaram para ele, Kum, Aharon, levanta, Aselanu Elohim Asher Yelchu Lefaneinu, faça para nós um Deus para que ande diante da gente, quiser. Porque e essa palavra Zé vai ser muito importante, pessoal, guardem ela, porque esse Moshe, Aish Asher Elanu Meretz Mitzrayim, esse Moshe que tirou a gente de Mitzrayim, Lo Yadanu Ma'ayalo, nós não sabemos o que aconteceu com ele, não sabemos o que está acontecendo, ele não desceu, ele disse que ia descer, e não desceu. Quero falar para vocês que existe uma discussão gigantesca, é óbvio, claro e evidente que todos os mefarshim, todos os comentaristas se ocupam com a pergunta famosa o que aconteceu aqui? A gente se pergunta e fala, como pode? Um povo que teve, como nós falamos lá na abertura do mar, que está escrito que Ra'ata Shifcha Bayam, que uma escrava viu na abertura do mar, o que o profeta Yehezkel Ben Buzi não viu, o que o profeta Yehezkel não conseguia ver. E de repente nós nos perguntamos, como pode agora esse povo pecar e pedir para Haron, faça para a gente um Deus? Então, o Rashi, ele já vem ele veio com a famosa teoria e com a famosa explicação que na verdade eles queriam um intermediário, eles não conseguiam, eles precisavam. Eles falaram, olha, se Moshe não voltou, e a gente conhece o famoso Midrash que fala que veio o anjo da morte e mostrou para eles uma imagem de Moshe como se tivesse morrido, cheio de fumaças e etc. E eles falaram, agora acabou o nosso contato com Deus, então a gente precisa de outro Deus. O Ramban, o Nachman e outros comentaristas,
eles vêm totalmente contra o Rashi. Ele fala, claro que eles não quiseram outro Deus. É óbvio que eles não queriam que tivesse outro Deus. Eles sabiam que Hashem é Hashem. Só que eles falaram, a gente é muito baixo. A gente precisa de Moshe. Até agora, tudo que a gente teve na vida foi através de Moshe. Como que a gente pode estabelecer um contato, uma ligação com Deus se não tiver alguém? E é por isso, pessoal, que no Passuco está escrito, quando eles chamam para Aaron, e eles falam para Aaron, faça para a gente um Deus, aqui na verdade é alguém ou algo que continue a nossa ligação. Porque ele falou o quê? Esse Moshe que tirou a gente de Mitzrayim, a gente não sabe cadê ele, mas a gente quer continuar com Hashem. Isso o Ramban, é a explicação do Ramban e outros mefarshim também que vão nesse kivun, nessa direção. É muito interessante, pessoal, que eu quero falar com vocês. A gente falou da palavra Zé. Nós vamos falar sobre ela já já, mas eu quero só trazer para vocês algo muito interessante. O Meshech Chokhmah, um famoso livro, um famoso comentarista, ele fala que na realidade existem dois pecados principais que carregam o povo judeu até os dias de hoje. Dois pecados principais que até hoje nós sofremos as consequências desse pecado. E quais são os pecados? É o pecado chamado o pecado Zé. Esse. Por quê? Ele fala que os dois pecados são Mechirat Yosef, a venda de Yosef pelos seus irmãos, né? Nós sabemos que os irmãos venderam Yosef, nós vamos ler já para fazer uma recordação do que aconteceu nas Parashiot, lá em Sefer Bereshit, na Parashá de Vayetze, na Parashá de Vayeshev, perdão, e ele fala também que o outro pecado é o Retaegel. Nós vamos entender já por quê, pessoal, porque esses dois pecados acompanham a gente até hoje. Vamos guardar isso. Voltando para Sefer Bereshit um pouco, olhem que coisa incrível que nós vamos estudar agora. Nós sabemos que vem Yosef, ele tem o famoso sonho que os irmãos, o pai e a mãe estão se prostrando para ele, os irmãos odeiam ele, e de repente vem Jacó e pede para Yosef, para José, vai ver como é que estão os seus irmãos. Quando ele vai ver, a gente vai ler agora em Bereshit, em Gênesis 37, dos versículos 15 a 19, vai Ish, ele encontrou um homem, ele estava no campo, vai Shaleu Aish lemor matevakesh. E o homem perguntou para Yosef, o que você quer? Vai Yomer, estou procurando meus irmãos, você pode me dizer onde eles estão pastorando? Vai Yomer Aish, na Sumizé, eles saíram daqui, ou seja, de Dotan, da onde ele estava, que chamati omrim nelcha Dotan, porque ele ouviu que eles estavam indo para um lugar chamado Dotan. Vai Yosef achareicha vaimtzaim bedotan. E Yosef, ele foi em direção aos seus irmãos e encontrou seus irmãos em Dotan. Vairu oto merachok, os irmãos olharam e viram Yosef de longe. O beterem mikrava lehem, vaitnaklu oto lemito. Quando olharam para ele, falaram, vamos ver se a gente mata ele. E no Passuco 19 fala, vayomru ish el achiv. Falou um para o outro, Inebalachalomot alazeba. Esse, de novo a palavra Zé aqui, pessoal, esse sonhador está vindo, e a gente conhece toda a história do que eles fizeram, que todos os irmãos venderam o Yosef, e quiseram matar, e depois todo aquele plano que a gente já entendeu como um pouco mais no Sefer Bereshit, estudamos muito sobre isso. Quem quiser, quem não acompanhou, pode voltar nas Parashiot de Sefer Bereshit e estudar. E a gente tem que entender, pessoal, que mais uma vez aparece a palavra Zé. Mais uma vez a gente vê essa palavra muito interessante. Ou seja, de acordo com o Meshech Chokhmah, dois pecados principais acompanham a Israel desde que eles aconteceram até hoje. Que é o pecado, mais uma vez, de Yosef, da venda de Yosef, e o pecado do Retaegel, do pecado do bezerro de ouro. Por que eu estou falando isso para vocês e por isso é tão importante, pessoal? Em Yom Kippur, nós sabemos que é o dia, e a gente vê isso na nossa Parashá, que a Kadosh Baruch Hu vira para Moshe e fala, Salachti kidvarecha. Eu vou perdoar esse povo. Depois de muito tempo que Moshe pede, a Kadosh Baruch Hu fala para ele os 13 atributos, né, de piedade, de misericórdia, Hashem, Kel, Rahum, Vechanun, etc. E a Kadosh Baruch Hu finalmente perdoa
perdoa a Israel de acordo com as palavras de Moshe. Em Yom Kippur, na nossa tefilá, em todas as tefilot de Yom Kippur, nós falamos uma frase muito interessante, pessoal. Nós falamos assim para Hashem, que Atá salchan le Israel, você perdoa o povo de Israel, o macholan le shivtei yeshurun bechol dor vador, e morrer, um outro tipo de perdão, para as tribos de Yeshurun, para todas as gerações. Todo Yom Kippur nós falamos isso. E a grande pergunta que surge aqui é, pessoal, por que existe essa duplicidade de linguagem relacionada ao perdão? Salchan le Israel, de soler, de lisloach, de perdoar, e limchol, também de perdoar. O macholan le shivtei yeshurun. Veio o Rav Chaim Sonnenfeld, Zecher Tzadik Livrachá, pessoal, e ele fala algo fora do normal. Fala o seguinte, eu vou ler as palavras dele. Salchan le Israel, quando está escrito que ele perdoa a Israel, a Kavaná ilechet ha'egel. Quando a gente até hoje, na tefilá de Yom Kippur, pede, a gente fala para Hashem que você perdoa a Israel, fala o Rav Chaim Sonnenfeld, a gente está falando em relação ao Het ha'egel. Por quê? She'alav Neemar, porque sobre ele está escrito o que nós vimos na nossa parashá, ele é Elohecha Israel, esse é o Deus de Israel. O Perush Abrahá, e mais algo, Atá salchan leotochet sheneemra bo ele Elohecha Israel. Ou seja, que você vai perdoar esse pecado que falaram sobre isso. O macholan le shivtei yeshurun. Que é isso que fala que você perdoa as tribos de Yeshurun? A Kavaná lechet hashvatim shemachru et Yosef. Fala o Rav Sonnenfeld. Aqui a gente está falando, quando fala das tribos de Yeshurun, é o pedido que nós fazemos hoje em dia do perdão de quem? Da venda de Yosef através das tribos. Agora a pergunta que o Rav Sonnenfeld fala é o Mameyuchad Mishnei Chataim Ha'elu. É a pergunta que a gente fez. Por que justo, pessoal, esses dois pecados, eles nos acompanham até hoje? Por quê? Fala o Rav Sonnenfeld, Het ha'egel ha'chet harishon sham Israel chatá le'achar matan Torah. O Het ha'egel é o primeiro pecado que o povo judeu peca depois do recebimento da Torá. O Shoresh, por que ele é lembrado até hoje? Porque ele é a raiz de quê? Kol averot sheben adam lamakom. Todo pecado que até hoje o Am Israel, o ser humano no seu particular, faz em relação a Hashem, o chores dele, a base dele é o Het ha'egel, pessoal. Por isso que ele é tão pesado. Ve'ilu Het hashvatim, mas a venda de Yosef pelas tribos, como a gente falou, o chores kol averot shel ben adam lachavero. Ele é a raiz de todos os pecados do ser humano com o seu próximo, porque é óbvio. Até hoje, pessoal, quando uma pessoa fala errado com a outra, até hoje quando uma pessoa faz uma maldade com a outra, engana a outra, Deus me livre, a base disso tudo vem de Mechirat Yosef. A base disso tudo vem da venda de Yosef. E é por isso que até hoje, em Yom Kippur, nós lembramos esses dois pecados. Het ha'egel, na nossa parashá, e Mechirat Yosef, a venda de Yosef. Os dois pecados, porque eles são lembrados, porque eles são a base do pecado, o primeiro em relação ao povo com Deus, e o segundo em relação ao homem e o seu semelhante. E veio Rav Sonnenfeld e fala que quando a gente vem pedir perdão pelos nossos pecados em Yom Kippur, não só você pede pelo que você fez, você pede pela raiz, você pede para que essa raiz ela possa sair de uma vez por todas, que a gente possa tirar a raiz desses pecados que nos acompanham até os dias de hoje. Alpizé. Por isso, pessoal, também explica o Rav Sonnenfeld que a gente traz um par, uma vaca e um sair e um cordeiro para Yom Kippur. Por isso que a gente traz esses dois tipos de korbanot, de sacrifícios, que a gente pode traduzir em Yom Kippur. Por quê? Porque a par maskiret Het ha'egel, a vaca lembra o pecado do bezerro de ouro, e o seir, né, que o Cohen, ele também, ele dava para Deus, e o outro ele jogava daquele penhasco, naquele trabalho de Yom Kippur, ele lembra a venda de Yosef, porque os irmãos, quando venderam Yosef,
colocaram a túnica de Yosef banhada de sangue de um sair. Então quando a gente faz isso também hoje, a gente fala para Hashem que Atá Salchan le Israel, a gente fala: Hashem, perdoa os chores, perdoa a raiz desse pecado entre o homem e você, que é o Reta Egel. O Maholá le Shiftei Yeshurun, e perdoa o pecado das tribos na venda de Yosef, para que você possa tirar de uma vez por todas o quê? Sem dúvida nenhuma, essa raiz do pecado do ser humano com o seu próximo. Até que vimos coisas fora do normal que a Torá Kedoshá, a Torá Sagrada, ela traz pra gente. Sem dúvida nenhuma, pessoal, essa semana, na terça e quarta-feira, foi Purim Katan e Shushan Purim Katan. Se não fosse um ano bissexto, como nós falamos na semana passada um pouco, essa semana seria a semana de Purim. E como a gente fala em Niana de Yoma, o assunto do dia, quero talvez trazer algo muito interessante também, porque na realidade, pessoal, Purim deveria ter sido comemorado nessa semana. Só que, de novo, como o ano é bissexto, Chachamim empurraram Purim para o segundo Adar, para Adar Bet. Apesar de que existe um mandamento de que a gente não pode la'avor ala mitzvot, a gente não pode ultrapassar as mitzvot. Por exemplo, se eu tenho uma mitzvah para fazer agora, eu não posso falar: vou fazer essa mitzvah depois para fazer outra mitzvah. Então, Milekatrila, a princípio, a gente poderia pensar que Purim deveria ser em Adar Aleph. Só que os Chachamim falam, apesar de ter essa regra, perdão, não é um mandamento, é uma regra, que a gente não ultrapassa as mitzvot, está escrito que a gente tem que lismor geulá le geulá. A gente aproxima duas linguagens de geulá, de redenção, que é a redenção de Purim, com a redenção que a gente vai ter no mês que vem, no caso não nesse ano bissexto, mas o mês seguinte a Adar, que é o mês de Nissan, que é a Geulá, o que é a redenção que a gente teve em Mitzrayim. Como está escrito que em Nissan a gente foi redimido, e que no futuro em Nissan a gente também vai ser redimido. Então por isso, pessoal, para poder aproximar, ok? Duas redenções do povo judeu em Purim e em Pesach, a gente comemora hoje em dia Purim em Adar Bet, não em Adar Aleph, mas isso não tira o brilho e a importância que tem nesse dia. Tanto é que nós não fizemos Tachanun, não fizemos as súplicas em Shacharit e Mincha, de manhã não falamos Lam Natseach, porque não é momento de sofrimento agora, é Purim, é Shushan Purim. E aqui cabe falar algo muito interessante relacionado a toda essa teoria que nós trouxemos até agora, pessoal. Preste atenção, vem comigo, que é incrível o que a gente vai estudar agora juntos, Be'ezrat Hashem, com muita ajuda de Hashem. Megilat Esther. De novo, vamos pegar um ganchinho pequeno para começar já a se preparar para Purim. Nós sabemos de toda a história, acho que ela já está mais do que sabida na nossa vida, só que é muito interessante, pessoal, que às vezes tem detalhes na Megilat Esther que a gente não presta muita atenção. Sabemos que o nome de Deus não está na Megilat Esther, que ele está sempre oculto, apesar que a Gemara fala que toda vez que está escrito o nome Amelech, o rei, se refere a Deus, e não ao rei Ahasverosh, e etc, etc, etc. Não vamos entrar nisso agora, mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte, pessoal. Depois que Ahasverosh manda matar Vashti, vem Esther, e Esther é eleita para ser a rainha. Nós sabemos que no início do capítulo 4 de Megilat Esther, Mordecai, ele fica na porta do palácio, Veulovesh sak vaefer. Ele está vestido num saco e com o quê? E com cinzas. Por quê? Pelo decreto que existe. Nós sabemos que existiu o decreto Aman, quando que ele ia matar o povo judeu e etc. E de alguma forma, sem dúvida nenhuma, milagrosa, Deus ele faz de uma forma para que Esther ela esteja dentro do palácio. E de repente, pessoal, a grande pergunta que os Yehudim, Mordecai e Esther estavam se fazendo é: por quê? Por que esse decreto? Teve assimilação? Teve isso? É antissemitismo? Por quê? E de repente, pessoal, Esther manda as servas dela levar para Mordecai roupa. Mordecai fala: eu sei como é que eu estou, eu não quero nada disso. E de repente, pessoal, no 5º versículo do capítulo 4, fala o seguinte: Vatikra Esther la Atach. Esther chama um homem chamado Atach. Fala na Megillah: Misarisei Amelech, Asher emit lefanea. Ele é um dos serventes do rei. A Gemara aprende que aqui era o profeta Daniel, que estava infiltrado lá dentro.
Vatetzaveu al Mordecai. E por favor, vai verificar com Mordecai. Olha as palavras de Esther. Ladat mazé ve'al mazé. Para saber o que está acontecendo, para saber como, o porquê, por que está vindo esse decreto para exterminar, para acabar com todos os Yehudim, de jovem até o velho, de todos, não existe. O decreto de Aman era para todos, pessoal. Não era selecionado como, por exemplo, o Paró selecionou que todos os meninos que nascessem se jogariam no Nilo. Não! Todos deveriam ser mortos, aniquilados. Esse era o decreto de Aman. Esther vira para Atar, que a Daniel pergunta, vai perguntar para Mordecai o que está acontecendo aqui. Ladat mazé ve'al mazé. Ou seja, Esther sabe que os chores, a raiz dos pecados de tudo que aconteceu com a Israel, são de duas formas. Ou Retaegel, ou a venda de Yosef. Ou Ben Adam Lamakom, ou ser humano com Deus, ou ser humano com quem? Com seu próximo. Vem Esther e fala, por favor, Atar, eu preciso saber de Mordecai se tem conserto. Eu preciso saber se tem a possibilidade da gente consertar, mas eu preciso saber qual Zé foi o pecado. Qual Zé está vindo o decreto? Ou seja, esse decreto está vindo por causa do Retaeger, do pecado do bezerro de ouro, ou o Zé está vindo por causa do pecado da venda de Yosef? E é por isso, pessoal, que lá na Torá, como nós falamos, quando o povo judeu fala sobre Moshe, ele fala que Zé Moshe, esse é o primeiro Zé. Na verdade, o segundo, porque o primeiro foi na venda de Yosef, que aconteceu antes, quando eles falaram o quê? Inebalachalomot alazeba. Fala Esther, qual dos dois? Mordecai, o que está acontecendo aqui? Por que está tendo esse decreto? É Retaeg no Mechirat Yosef. É o ser humano com Deus ou o ser humano com seu próximo? E a gente vê que coisa incrível, pessoal. Só que tem mais algo muito interessante. E Bezrat Hashem, com isso a gente termina mostrando como a Torá é incrível para a nossa vida. Chodesh Adar, ele é o 12º mês pela Torá. Nós sabemos que pela Torá, a primeira mitzvah que o povo judeu como povo recebeu foi a mitzvah de Rosh Chodesh. Nissan, que foi a saída do povo judeu, ela aconteceu, é o primeiro mês pela Torá. O último mês, ou seja, o que vem antes de Nissan, é o mês de Adar. E mais uma vez a gente pode ver que a palavra Zé, a numerologia dessa palavra, Zain vale 7, Rei vale 5, 7 com 5, 12. Para mostrar o quê? Que o que aconteceu, os dois problemas que aconteceram, Retaegel e Mechirat Yosef, quando eles viriam ao mundo de alguma forma, no mês Zé. No 12º mês pela Torá, que é o mês de Adar. Aqui a gente entende porque Aman, quando ele vai fazer o sorteio, Dafka saiu no mês de Adar, porque esse é o mês chamado mês Zé. É o mês que a gente teve a chance de consertar ou de tirar de alguma forma a raiz dos pecados entre o homem e o seu semelhante e do homem com Deus. E por isso que tem o jejum. E por isso que Esther manda todo mundo jejuar 3 dias. E é por isso que depois a gente viu que veio a Yeshua, veio a salvação e veio a redenção. Ela foi uma redenção temporária, sem dúvida nenhuma, porque depois o Beit HaMikdash construiu, mas depois ele veio a ser destruído, infelizmente. Estamos falando do 2º templo sagrado, mas mesmo assim nós vimos que existiu uma salvação. Só que a salvação ela teve que vir no mês Zé para consertar o pecado do Zé, da venda de Yosef, e do Zé, ou seja, esse pecado da venda do pecado do bezerro de ouro teria que ser no 12º mês, no mês chamado Zé, no mês de Adar. A gente vê como a Torá é incrível. E somente para terminar, e algo para a gente pegar uma tip, digamos assim, da Parashá, o grande problema, pessoal, e isso é muito importante para a nossa vida também, é que Am Israel faltou para eles algo que hoje, infelizmente, falta na nossa geração. Faltou para eles paciência. Faltou para eles savlanut. Espera um pouco, calma. A vida não tem que ser de imediatismo. A vida não tem que ser que você manda uma mensagem de WhatsApp para alguém e logo ele tem que ficar azul para que você tenha certeza se ele viu ou não. E se ele não te responde, em mais ou menos 2 segundos você já reclama. Como assim você não respondeu? A Parashá de Kitissá mostra pra gente, calma. Vayara ki boshesh moshelared. Ele está demorando, calma, ele vai descer. Ele ainda não respondeu a sua mensagem. Então chama, vê se está tudo bem. Mas para de julgar ele. Para de julgar de uma forma negativa.
E é isso que a gente tem que entender para a nossa vida também. Pegar essa mensagem tão forte dessa paraxá, pegar essa raiz que a gente viu desses pecados que acompanham a gente até hoje, tentar tirar isso da nossa vida sem dúvida nenhuma. E uma das maneiras de nós hoje em dia consertarmos o Reta Egel é quando nós colocamos na nossa vida a paciência, a virtude, a sabedoria de ter paciência e esperar que as coisas elas vão acontecer. Que tenhamos todos um Shabbat Shalom, um Shabbat com alegria e com muita paciência, sem dúvida nenhuma. Shabbat Shalom, nos encontramos Bezrat Hashem na semana que vem.